Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos então começar essa mensagem hoje. Se nós não findarmos ela hoje, no domingo que vem, a gente, se Deus quiser, estarei voltando nela outra vez. Vamos ler então, para começar, São Lucas 17:30. Moisés, por favor, vem ler para nós aqui. São Lucas 17:30. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Obrigado. Amém. Essa é a primeira escritura, né? Falando desse dia. Agora vamos ler em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, 17, 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo se ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. 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 Então essa foi falando da segunda vinda, o arrebatamento, essa segunda agora. A primeira falou sobre, né, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Se há de manifestar. Agora vamos ler uma terceira escritura. Uma terceira escritura. Uma terceira escritura. Mateus 24. Mateus 24. Você lembra, por favor, filho? 24, 29, versículo 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. Amém. Essa escritura, todos perceberam pelo contexto, né, que é a terceira vinda. Está, né, bem claro. Todos os olhos o verão, né, vindo nas nuvens. Isso quem fala não sou eu. Vocês vão ver aqui que é o irmão Brana quem fala isso. Amém. Tem muita confusão hoje sobre esse assunto. As pessoas não sabem realmente alinhar, né, a palavra de Deus. Não conseguem alinhar. Mas o irmão Brana alinha essas escrituras da forma, né, correta, né? Vamos orar, irmão? Fala, por favor, irmão Leonildo. Pai, Senhor Deus, bendito eternamente, Senhor. Estamos gratos por esse tempo que temos chegado, por esse culto. Deus, humildemente rogar, Senhor, sobre o teu perdão, para com nossas faltas e negligência, Pai. Reconhecendo que nós mesmos não temos nenhuma condição, Senhor, para nos colocar na tua presença, Pai. Mas, confiado na tua graça, Senhor, tua misericórdia, estendida sobre nós, aqui temos chegado. Pai, rogamos que tu esteja com cada membro da tua igreja aberta, não se encontra para Deus nesta hora, Pai, e rogamos mais das tuas bênçãos especiais, Senhor, nesta noite, Senhor, com a tua voz, com a tua mensagem, Senhor, para trazermos aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, de nós pedimos, agradecemos, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pode sentar. Estarei falando nessa noite, então, sobre o mesmo sol que surgiu lá no Oriente, né? Lá no leste, foi o mesmo que se colocou no oeste, no ocidente, o mesmo sol. Hoje tem muitos ensinamentos, tem muitas coisas que não enquadram com a mensagem do irmão Brana. Nós lemos 3 escrituras que nós vamos alinhar elas e colocar cada uma através da mensagem, né? O irmão Brana colocando cada uma em seu devido lugar. Muitos interpretam, né, que
aquela nuvem cumpriu Mateus 24, 29 e 30. Um absurdo, né? Completamente uma coisa que não encaixa com a sensatez da palavra de Deus, da mensagem deste dia. Amém. Né? Agora, a escritura que já se cumpriu, né, foi São Lucas 17 e 30. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O Murano trata desse assunto nessa mensagem. Hoje se cumpriu esta escritura. Vamos ler aqui então, no parágrafo 47. 47. Deixa eu ver se é aqui mesmo. 48. Não poderia eu ter dito isso se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse hoje. Observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. Nos dias quando o Filho do Homem, não um homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. Hoje essa promessa desta hora que estamos vivendo se cumpre ante nossos próprios olhos. Amém. No parágrafo 48, essa escritura se cumpre. A manifestação do Filho do Homem. Não um homem, não um profeta, não um Filho do Homem, mas o Filho do Homem. É isso que as pessoas não entendem. O que foi esse ministério desses últimos dias? O que foi o ministério do Filho do Homem? Hoje, quando você pergunta para as pessoas, ou fala isso para as pessoas, elas não sabem o que é esse ministério do Filho do Homem. Elas não conseguem captar isso, né? E é isso que estaremos falando nesta noite. Que não é o mistério de um homem, está aqui no 48. Hoje, observe, nos dias quando o Filho do Homem, não um ser humano, né? Não um profeta, né? Não foi isso o que manifestou nessa última era, né? Mas foi o Filho do Homem, o Deus profeta, o que está aqui. Amém. Né? Não um homem, mas o próprio Deus, né, nessa última era se manifestou, né, nessa forma do Filho do Homem. Mas que forma que é esta? Vamos então, né, falar sobre esse assunto nesta noite. Agora, isso foi a segunda vinda de Cristo? Como muitos estão aí falando, propagando essa mentira? Mentira, né? Isso é uma mentira. O Murano jamais falou que esta manifestação do Filho do Homem nesses últimos dias foi a segunda vinda de Cristo? É verdade. Jamais. Você seguindo aqui no 48, 49, no 49 o Murano nos fala: então, meu irmão, irmã, adjuntos, ministros, o que quer que sejamos aqui, filhos de Deus, quão próximos estamos da vinda dele então? Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, quão próximos estamos da sua vinda então? Amém. Se cumpriu aqui essa promessa de Lucas 17:30, né? É disso que o Branco trata nessa mensagem, que essa promessa já se cumpriu. O Filho do Homem já se manifestou no nosso meio. É algo que já está no passado. O Filho do Homem já se manifestou. E quando você fala com as pessoas, existe duas alas. Uma ala nega isso completamente. E a outra ala, né, fala que se manifestou, mas quando você interroga elas, inquire delas, mas o que é isso, o Filho do Homem? Elas levam para esta nuvem, dizendo que se cumpriu a vinda do Filho do Homem, como está em Mateus 24, 29 e 30, né? Sendo que não foi aquela escritura que se cumpriu. Você nunca vê o Murano falando que se cumpriu, né, Mateus 24, 29 e 30, jamais. O Murano fala na mensagem do sétimo selo que a vinda de Cristo
Não está em Mateus 24, está oculto. Ali foi falado do primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Mas quando chegou no sétimo selo, Cristo não falou ali em Mateus 24. Ali não está a segunda vinda de Cristo, está a terceira vinda ali. A vinda dele nas nuvens, que todos os olhos o verão. Mas eles levam para aquilo ali, né? E quando você inquire deles isso aí, mas o que é o ministério do Filho do Homem? Eles levam sempre para o ministério de um profeta, uma umbrana. Ele não consegue discernir o que foi o ministério do Filho do Homem. Do Filho do Homem, né? Então aqui fala que não foi a vinda de Cristo. Não foi a vinda de Cristo. Agora, o que seria essa manifestação do Filho do Homem? Esse mesmo sol, né? Foi o mesmo sol que veio nesta era. Só que não foi a segunda vinda de Cristo. Não foi a segunda vinda de Cristo, né? Ouvi, mas agora veja. Vamos ler aqui em seu parágrafo 182. Né? Ouvi, mas agora veja. 182. Vamos ver aqui o que temos marcado aqui. Pegando um fósforo e acendendo, no seu parágrafo 180. Pegando um fósforo e acendendo isto, se o fósforo não tivesse enxofre bem na cabeça do palito, ele não poderia acender. Você pode tentar, mas se alguma química matou o enxofre dali, ele não acenderá, não haverá nenhuma luz. Mas se aquela química, o enxofre, for de encontro com o metal, ele permanece ali. Quando há o impacto, ele acenderá. E quando a verdadeira e genuína vindicação das Escrituras, da mensagem deste dia, e você vê a presença de Jesus Cristo, pois você ouviu falar do que ele fez em sua vida, e ouvindo as Escrituras dizerem que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, ver Jesus retornar no meio de seu povo, formado em carne humana. Amém. Ver Jesus retornar no meio do seu povo, formado em carne humana. Então nessa era foi o retorno desse ministério de Jesus Cristo outra vez na terra. Mas não foi a segunda vinda, irmãos. Tenta separar isso, tenta separar o joio do trigo, a heresia da verdade. Tenta entender o que foi esse ministério. Tem um grupo que nega que Cristo manifestou nessa era em carne humana outra vez. E tem outro grupo que vai além e diz que Cristo já voltou. Mas tem uma verdade que você tem que chegar nesse centro do caminho. E a noiva, ela chega nesse centro do caminho. Ela sabe que Cristo manifestou nessa era. Outra vez nesse ministério do Filho do Homem. Mas não foi a segunda vinda de Cristo. Foi Cristo em carne humana, mas usando uma outra carne humana. Qual carne humana? A carne humana que manifestou o sinal. Cristo, através dessa carne humana, manifestou o sinal do Filho do Homem, que é discernir os pensamentos dos corações das pessoas. Quem foi esse homem que manifestou esse sinal? Esse sinal não teve nas eras da igreja, nas 6 eras da igreja, e nem no começo da 7ª, mas manifestou em meados desse último século, do século XX. Né? Por quê? Isso é verdade. Porque mudou a forma. Até meados da última era, até meados do século XX, era Cristo na forma do Filho de Deus, que é Deus de uma forma sobrenatural, invisível, né, com poucos sinais, né? Era um dia nublado, mas a promessa dizia: no entardecer haverá luz outra vez, né? No entardecer haverá luz, o mesmo sol retornará, o mesmo sol que veio ali, a palavra sol no inglês quer dizer filho. O mesmo Filho, o mesmo Cristo que manifestou em carne humana lá no começo, lá no Oriente, a promessa era que no Ocidente ele iria manifestar outra vez, no leste, no terceiro, o Filho do Homem outra vez, Deus em carne humana iria manifestar outra vez, fazendo as mesmas obras, os mesmos sinais que fez lá no começo. Amém. E foi isso que aconteceu nessa última era, mas isso não foi a segunda vinda de Cristo. É isso que temos que centralizar. Centralizar a palavra da maneira como a umbrana centralizou. Amém.
ver Jesus retornar no meio do seu povo, formado em carne humana. Formado como em carne humana? Qual carne humana? Sendo de Cristo que o Mombrana falou, né? Em 64, em 65, Cristo estava no céu em carne humana, no trono da intercessão. Então, foi outra carne humana. Não foi aquela carne humana com cicatriz na mão. Aquele corpo ali, o Mombrana fala, está hoje no trono da intercessão. Amém. Ele fala em 64, 65. Então não foi naquele corpo. Se não foi naquele corpo, foi em qual corpo então? No corpo que manifestou o sinal do Filho do Homem. Qual o sinal do Filho do Homem? O mesmo sinal que ele se identificou lá para Abraão ali, quando discerniu o coração de Sara. Qual o sinal que ele usou ali? Ele discerniu o coração de Sara. Esse foi o sinal, a identificação do Filho do Homem. Quando Cristo veio, que foi também o mistério do Filho do Homem na terra, o mistério do Deus profeta, Deus na forma literal. O Filho do Homem é isso, é Deus na forma humana, literal, não sobrenatural. Sobrenatural é Deus, como é o Filho de Deus, nas eras da igreja, até essa última era, meada da última era, foi Filho de Deus, na forma sobrenatural. Não havia discernimento de pensamento dos corações. Por quê? Porque Deus não estava na forma do Filho do Homem, mas na forma do Filho de Deus. Amém. Agora, nessa última era aqui, ele manifestou outra vez como Filho do Homem. O mistério do próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Né? Agora, qual carne que ele manifestou esse sinal? Qual carne? Está falando aqui. Ver Jesus retornar no meio do seu povo, formado em carne humana. E fazendo a mesma coisa que ele fez. Isso devia levar nossas almas até a glória. Isso deveria fazer algo por nós, porque está caindo naquilo. Você ouviu falar na Bíblia que o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes? Ele virou e lhe disse qual era o seu problema. E sua fé ele curou. Agora ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez. Amém. Porque antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas. Então nessa era, quem veio nessa era? Foi somente um Filho do Homem, um profeta? Não, foi o profeta dos profetas, o Deus dos profetas que manifestou nesta era. Como você percebe isso? Os sinais. Uma banda fala, nessa era foi mais do que um profeta, porque mais do que um Filho do Homem. Por quê? Por causa dos sinais. Elias, o grande profeta, viveu 80, 90 anos, só fez 4 sinais sobrenaturais. Eliseu, que tinha a puxão dobrada do espírito de Elias, só fez 8 sinais. Mas nessa era foram feitos milhares de sinais, numa só noite, milhares de sinais eram feitos através da carne humana. Qual a carne humana? Amém. A carne humana que Deus usou nessa era, que manifestou o sinal do Filho do Homem. Quem foi essa pessoa? Essa pessoa foi o irmão William Marion Branham. Amém. Que nasceu em 1906, 9. O Branham nasceu em 1900 e... Eu sempre confundo, 6 ou 1909. 1909, né, Suzana? Que nasceu ali, né? E a luz apareceu sobre ele ali. Né? E Deus preparou esse vaso, esse homem, até que em 46 o anjo veio a ele ali, naquela caverna, e falou para ele, né, que ele seria usado desta maneira. Em 49, ali na cidade do Canadá, em Regina, ele ali discerniu o coração da primeira pessoa ali, naquele momento ali, né, no Canadá, e ali veio então esse sinal identifica o ministério do Filho do Homem. Em 49 ele começou a discernir os pensamentos das pessoas. O Mombrana chegava a falar, eu não sei o que eu falei, mas na fita está ali gravado o que eu falei, eu não sei o que eu falei. Por quê? Porque não era a consciência dele, Deus estava usando aquele corpo, aquela visão, porque o Mombrana era um profeta, era um filho do homem. Mas quando Deus entrava nele, Deus usava esse dom que ele tinha. Deus mesmo deu para ele o dom da visão, ele nasceu com esse dom da visão. E ali naquele momento era Deus usando aquele dom que ele tinha dado para o Mombrana. A visão, era o filho do homem ali. O Mombrana mesmo não sabia o que ele falava, a maneira que ele agia, mas era Deus ali tomando o corpo dele naquele momento, né? Nessa manifestação do Filho do Homem. Amém. Ele faria aquela mesma coisa outra vez, porque pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma.
o Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, e a plenitude corporal da divindade. Então nessa era outra vez foi a plenitude corporal da divindade, novamente, mas usando dessa vez um homem, um profeta, mas não foi a segunda vinda de Jesus Cristo. É isso que as pessoas não conseguem compreender, separar. Não consegue separar, as pessoas não conseguem. Você vai neles, falar com eles, eles estão completamente perdidos, completamente sem luz, estão cegos. De que adianta a luz? A mensagem para quem é cego, de que adianta a luz? A pessoa é cega, uma plana ensina. De que adianta ter a mensagem, ter tudo, se a pessoa é cega? E o povo estão cego hoje, os grupos aí, tudo confuso. Você vai falar com eles, não tem vida, não tem vida. Você bate ali, não encontra vida, não encontra nada disto. Não encontra, por quê? Porque não sabe o ministério dessa última era, não compreendem o que aconteceu nessa última era. Não consegue ver, não consegue captar, não consegue reconhecer o dia, a sua mensagem, não consegue ver isso. Mas os eleitos vão ver isso. Deus revelou para vocês isso. Amém. Revelou para vocês. Graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas dos sábios e entendidos e as revelasse aos pequeninos. Porque assim te aprova, Pai. O Pai que decidiu isso. Não é porque você é melhor do que ninguém, mas é predestinação, né? É verdade. É amor eletivo. Amor eletivo. Deus elegeu você. Antes da fundação do mundo para ver essas coisas, manifestado em carne humana, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria. Ele disse que isso aconteceria. Qual foi a promessa para os últimos dias? A pessoa pensa que era um profeta apenas, um filho do homem. Você fala com esses grupos aí do leste ao oeste, norte ao sul, qual foi a promessa para o último dia, irmão? Um profeta. O filho do homem, não foi isso aí. A promessa não foi um filho do homem, mas foi o filho do homem, a manifestação do próprio filho do homem, o próprio Deus outra vez na terra, depois de 2000 anos. O ministério se manifesta na terra, filho do homem, Jesus Cristo outra vez, Deus nessa era. Amém. E as pessoas não sabem, estão aí todos perdidos, mas o que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu nessa última era. Que ministério foi este? Qual o ministério que aconteceu nessa última era? E vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos, ouvi falar de ti com meus ouvidos. Agora te vejo com meus olhos, amém? Eu vejo com meus próprios olhos. Que hora deve ser, que tempo deve ser, a confirmação de sua palavra. Sempre quando a palavra é confirmada, isto é Deus falando na sua palavra, fazendo a mesma, assim mesmo visível para que você possa ver. Para que você possa ver. A mensagem, ouvi, mas agora vejo. Ouvi, mas agora vejo. Então nós vemos que essa escritura se cumpriu. A manifestação do Filho do Homem nesta era. Lucas 17:30. Mas não a vinda do Filho do Homem nas nuvens. Né? A vinda dele, a segunda vinda dele. Isso ainda não se cumpriu. É verdade. Como está na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, em seu parágrafo 290. No seu parágrafo 290, aqui nos diz o seguinte: essa mensagem foi pregada quando? Em 28 de novembro de 65. 28 de novembro, né? O profeta partiu para o Senhor no dia 24 de dezembro de 65, então menos de um mês antes do profeta ir embora. Olha o que ele fala aqui, no parágrafo 290. Nós vemos uma coisa aqui, outra ali, chegando bem até esse tempo. Vemos a Escritura sendo vindicada, ela provada. E exatamente como vemos isso, Senhor, a Ti com nossos próprios olhos, sendo manifestado. Vemos Cristo manifestado no nosso meio. Cristo manifestado. Algum dia haverá um arrebatamento e veremos a manifestação dessa palavra. Porque o Filho do Homem virá nas nuvens de glória, com seus santos anjos consigo, e seremos arrebatados para
nós encontrarmos com Ele nos ares. Amém. Será então, nós ouvimos falar disso agora, então veremos isso com o nosso próprio olho. Nós vamos ver isso um dia, Cristo vindo nas nuvens. É futuro, mas eu estou falando no futuro, nós vamos ver isso um dia, né? Quando formos arrebatados, né? Quando Cristo voltar, nós veremos essa promessa aqui, né, acontecendo, porque o Filho do Homem virá nas nuvens de glória, com seus santos anjos consigo, e veremos e seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos ares. Então, não estou falando que essa promessa ainda não tinha se cumprido, Cristo vindo nas nuvens, né? Não, então essa escritura ainda, a vida dele nas nuvens, né, que é aonde seremos arrebatados. Então nós vemos aqui duas vindas dele nas nuvens, não é? É o arrebatamento, que é isso aqui que o Bruno está falando. O arrebatamento não se cumpriu ainda, que é a segunda vinda dele, que é invisível, que ninguém vai ver, só a noiva, só a igreja vai vê-lo, porque ele vai estar numa distância longe da terra. Então a terra não vai conseguir vê-lo, mas a noiva será arrebatada para encontrar com ele nos ares, será levada no rapto, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados e veremos irmãos ressuscitados, e com ele subiremos, como diz em 1 Tessalonicenses. Se isso não se cumpriu, quanto mais a terceira vinda. Nem a segunda vinda se cumpriu, irmão. O que se cumpriu nessa era foi a manifestação do Filho do Homem, Cristo aqui no nosso meio, que foi o ministério de Deus, mas não foi a segunda vinda. As pessoas não conseguem entender isso, que foi Cristo aqui nesses dias. Irmão Leonildo, por favor, lê para mim algumas mensagens que eu coloquei aqui, falando que esse ministério foi de Deus, não de homem, né? Foi Deus, não foi um profeta. Começa aqui, irmão, pode ir para cá, só pula esse aqui. Porém, qual é a última coisa desse grão? Ele volta ao original, de volta à palavra original. Agora, para o ministério perfeito de si mesmo. Não algum homem, não alguma denominação, como eles têm operado por através daquela era ali. Veja, mas ele mesmo manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17:30, Malaquias 4 e assim por diante, Hebreus 13:8, bem exatamente corretos. Naquele tempo, que tempo deveria ser? Quando a semente real de Abraão está esperando pelo filho prometido. E todos os tipos devem ser cumpridos. E o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano para a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para esta semente real, antes do filho prometido retornar. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1-7, leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo, abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isso agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca, ele não pode organizar. É o grão, ele próprio novamente. Os ungidos dos últimos dias. A primeira mensagem foi o desvelar de Deus, parágrafo 322. E aqui foi os povos ungidos. Os povos ungidos 212. 260, né? 260. Os povos ungidos. Depois o resto. Agora ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente nesse dia. Eu de Sodoma e Gomorra, Elias não foi. Esse não foi Elias. Esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora temos tido Elias, e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir conforme Mateus 17, Lucas 17:30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar em seu povo. Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Agora, ele nunca teve dois profetas maiores ao mesmo tempo. Nunca no mundo. Está vendo? Não importa quanto haja, duas cabeças não podem.
tem que ser uma cabeça. Deus tem que tomar um homem sob seu controle. Está vendo? Há um Deus, havia Pai, Filho e Espírito Santo, porém um Deus sobre tudo isto. Note, ele somente usou esses ofícios. Deste modo ele fez com Elias, o espírito de Elias. Ele usou esse espírito. Mas o mesmo Deus controlando-o o tempo todo para cumprir sua palavra. Próximo. Tentando fazer...